Bom, primeiro fato de hoje, uma cena familiar. O Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, foi visitar o pai. E ele reclama que quando completaram-se 120 minutos da visita, ele precisou sair. Avisaram-no que ele não poderia ficar mais que 2 horas. E ele lamentou nas redes sociais, dizendo que um filho não pode ver o pai na casa do pai. Lembrou que o Flávio, o outro irmão, que é candidato à presidência da República, pode ficar meia hora a mais, porque se inscreveu lá com o relator Alexandre de Moraes, relator do inquérito do fim do mundo, como advogado do pai. Ele ficou muito irritado e conta que o pai disse: calma, moleque, né? Enfim, ele registrou que o pai está melhor do soluço, ainda tem soluço, mas com menos intensidade e menos frequência. E tem esperança de que logo, logo seja autorizado a fazer a cirurgia no ombro, que ele lacerou numa queda quando estava preso na Polícia Federal. Ele sem orientação, foi se levantar para ir ao banheiro e caiu, né? E bateu o ombro no chão e vai ser necessária uma cirurgia. Mas ele insiste em dizer que o pai falou: calma, moleque, que isso vai passar. Aí eu lembro do poeta gaúcho, Mário Quintana, aquele verso: eles passarão, eu passaria. Enfim, amanhã, quinta-feira, é a votação no Congresso Nacional dos vetos, ou do veto de Lula ao projeto de lei chamado da dosimetria. É um projeto de lei que estabelece, altera a lei penal, mostrando que a pessoa não pode receber 2 penas pelo mesmo crime. No caso lá, o suposto crime, né? Isso vai beneficiar todo mundo que foi condenado pelo 8 de janeiro, o golpe que não houve, né? Enfim, vai ser uma votação muito importante, né? No dia de hoje, a votação sobre o Messias, e amanhã uma votação que abrange mais gente para fazer justiça e diminuir o tamanho da injustiça. Mas eu não gostaria de falar de certos assuntos que me envergonham, né, aqui na França, mas tem mais um de uso de avião. Num Gulfstream 650, um super avião, um jato executivo, de um certo Fernandin, como é mesmo o nome? Fernandin OIG, que é desses jogos eletrônicos, o Tigrinho, sei lá o que seja isso, mas é um jogo que está aí, né? E eles vieram de Saint-Martin ou Sint-Maarten, que é de uma ilha caribenha dividida em 2. De um lado francês, do outro lado é holandês. Do lado holandês tem 13 grandes, famosos cassinos. Esse lado é tido como a Las Vegas caribenha, né? E imagina quem estava lá: o presidente da Câmara, o senador Ciro Nogueira, deputados líderes dos seus partidos, como o doutor Luizinho, Hinaldo Bulhões, né? E tem registro de imagem da bagagem deles pousando em São Roque, no aeroporto de São Roque, e sem passar pelo controle federal. Aqui são submetidos todos os brasileiros, né? Passou fora. E ainda tem um bilhete dizendo, imagina só, que o auditor fiscal, é um auditor fiscal que está respondendo ao inquérito muito sério, um auditor chamado Canella, Marco Antônio Canella,
E tem um bilhete dizendo que Canela liberou todas as malas e bolsas com eletrônicos e garrafas. Garrafas, certamente, de vinhos, uísques, bebidas caríssimas. Não? Imagina só. Então, a tristeza é ver que alguns brasileiros, todos os brasileiros têm que cumprir a lei, têm que estar dentro da lei, e alguns brasileiros estão fora da lei, sendo que são representantes do povo no Congresso Nacional, um deles presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, um deles é chefe de poder, e são os que têm poderes de fazer leis em nosso nome, e são dispensados de cumprir a lei. É uma questão de decoro, de conduta, de princípios. Eles deveriam ser os primeiros a dar exemplo de cumprimento da lei, já que eles têm poderes de representar o povo para fazer leis, ou cancelar leis, ou mudar leis e fiscalizar o poder executivo e os outros poderes em nome do povo. Deveriam dar o exemplo. Questão de conduta, de decoro, deveriam ser foco de exemplo, de bom exemplo. Né? Coisas de aviãozinho, né? A Malu Gaspar, por exemplo, está mostrando as viagens de Alexandre Moraes e sua mulher, né? No avião do Vorcaro, e tem esse registro aí. Gente, 19 de março, o ministro André Mendonça estava num avião da Latam, e o avião da Latam teve um pássaro na turbina, parece que abortou a decolagem, né? E agora, há 2 dias, de novo, o avião teve pane e não saiu, com o mesmo ministro André Mendonça, no período de 1 mês. Ele é o relator de um inquérito que certamente vai envolver colegas dele no Supremo, do jeito que as coisas estão se mostrando, se evidenciando, não? Bom, sabatina no Senado, do Messias. Não está apurando se tem notável saber jurídico, nem se a reputação é ilibada, né? A gente está ouvindo... eu estou com 5 horas de diferença do Brasil, eu estou com 5 horas na frente, né? Mas faço essa ressalva. E as respostas dele, respostas óbvias, respostas estranhas, né, dizendo que é totalmente contra o aborto, mas ele assinou um parecer que permite, né, derruba, um parecer para derrubar uma decisão do Conselho Federal de Medicina que equivale a dizer que a matar inocente. Herodes, né? 22 semanas, o feto já está... deixa nascer então e depois vê se aplica a injeção no coração, né? É uma coisa crudelíssima, mas ele diz que ele é contra o aborto. Ele faz aquilo do qual ele é contra, né? Eu usei o do qual agora porque não usa, ele diz que é jurar a Constituição. Ele jura sobre a Constituição. Mas, enfim, a fala dele não bate com a língua portuguesa, fica estranho. E essas coisas, assim, óbvias de mostrar a Constituição, de dizer que é contra o ativismo do Supremo, né? Deviam fazer perguntas a respeito do que está na Constituição em si, o que é que significa para ele. O inimputáveis por quaisquer opiniões, ou votos, ou palavras, né? Sobre é vedado qualquer tipo de censura, sobre são indígenas as terras que efetivamente ocupam. Tudo isso tem um significado que eu gostaria de ouvir dele a respeito disso. Mas, enfim, o conselheiro Acácio estava lá presente
E só para encerrar, duas pesquisas, né? Eu não falei ainda sobre Minas Gerais, não falei bem sobre São Paulo, falo hoje, Cleitinho está na frente, senador Cleitinho, que é um senador brigão pelas coisas do povo, né? Está bem na frente e tudo indica que a essa distância dos concorrentes ele vai chegar lá. E para ocupar o lugar de Zema, né? E em São Paulo, Tarcísio também está na frente, obviamente, de Haddad. E uma coisa muito importante, a rejeição de Haddad é uma rejeição gigantesca, 58%. A rejeição de Tarcísio é 38%. Isso também faz com que a gente preveja uma reeleição em São Paulo. Então é isso. De Marselha, França, Alexandre Garcia.